Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, mas desta feita um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que todas as vezes que o portal Escola Dominical entende que um assunto possa ser abordado dentro do tema do trimestre, nós fazemos um apêndice para poder melhor complementar o estudo do tema do trimestre. Longe de nós entender que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus esteja incompleta ou que o estudo esteja a desejar. Longe disso. Nosso intuito é tão somente contribuir para que, dentro do tema do trimestre, algum assunto correlato que não tenha sido tratado possa ser tratado na própria Escola Bíblica Dominical ou num culto de oração e doutrina para melhor complementar os estudos deste trimestre. E neste trimestre, deste terceiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Estamos estudando o livro de Levítico e entendemos ser de bom alvitre que nós apresentemos um apêndice a esse trimestre, tratando sobre as leis das impurezas. Não há nenhuma lição que trate especificamente e de uma forma um pouco mais aprofundada das leis das impurezas. Os irmãos sabem que o livro de Levítico traz as regras, as normas das cerimônias do culto da antiga aliança, da dispensação da lei, do culto levítico. E entre estas normas, nós temos as chamadas leis das impurezas, que vão do capítulo 11 até o capítulo 15 do livro de Levítico. É a terceira parte do livro de Levítico, e nós então resolvemos fazer um apêndice para falarmos sobre estas leis das impurezas, o seu significado, a sua tipologia. As leis das impurezas, como nós dissemos, estão previstas desde o capítulo 11 do livro de Levítico. No capítulo 11, nós temos as leis dietéticas, ou seja, as leis referentes à alimentação. Quais são os animais limpos, quais são os animais impuros ou imundos. No capítulo 12, nós temos as regras referentes à purificação da mulher após o parto. Nos capítulos 13 e 14, nós temos as leis relativas à lepra. E no capítulo 15, nós temos as leis relativas aos fluxos corporais, tanto do homem quanto da mulher. Todas estas regras, todas estas leis das impurezas, elas estão relacionadas com um dever que tinham os sacerdotes. Um dos deveres dos sacerdotes era a distinção entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, entre o puro e o impuro. É o que nós vemos lá no livro de Levítico, no capítulo 10, no versículos 8 até 11. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. O que nós temos percebido aqui, então, irmãos, é que o sacerdote tinha um dever principal. O dever era dividir, separar o que era santo e o que era profano, o que era limpo
e o que era imundo. É importante nós vermos que esta é uma função do sacerdote. Ele deve aplicar a lei e dizer o que é santo, o que é profano, o que é limpo e o que é imundo. Vejam bem que não é o sacerdote quem decide o que é santo, o que é profano, o que é limpo ou o que é imundo. Quem determina a limpeza, a pureza, é o próprio Deus. É Deus quem diz o que é santo, o que é profano, o que é limpo, o que é imundo. Cabe ao sacerdote fazer a diferença. Diante das regras estabelecidas por Deus, estipular o que é santo, o que é profano, o que é limpo e o que é imundo. O sacerdote ele apenas aplica a legislação que foi dada por Deus. E aqui nós podemos fazer até uma analogia com o sistema do Estado. Nós sabemos que o Estado democrático ele funciona com 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O legislativo é quem faz as leis. O poder executivo é quem executa as leis. E o poder judiciário é aquele que faz cumprir as leis quando elas são descumpridas. Pois bem, o poder legislativo é Deus. Deus é quem diz o que é santo, o que é profano, o que é limpo e o que é imundo. Cabe aos sacerdotes executar as leis e fazê-las cumprir quando elas fossem desobedecidas. Porque o homem não tem condição de dizer o que é santo, o que é profano, o que é limpo, o que é imundo. Nós somos servos. Ele é o Senhor. E nós devemos ser santos, separados daquilo que o Senhor diz que é pecado. Foi pelo homem achar que é ele quem decide o que é santo, o que é profano, o que é limpo, o que é imundo, que o pecado entrou no mundo. Foi a mentira satânica que tentou convencer o homem de que ele poderia ser igual a Deus, definindo o que é o bem e o que é o mal. E quando o homem acreditou nesta mentira satânica, a maldade entrou no mundo e o homem foi escravizado pelo maligno. É o que a Bíblia diz lá muito claramente no Salmo de número 14. No Salmo de número 14, isso é repetido no Salmo 53, no Salmo 14, diz Davi: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Quando o homem, ele quer decidir o que é o bem ou o mal, o que é o santo, o profano, o limpo e o imundo, ele cai no pecado, ele se corrompe e ele é incapaz de fazer o bem. É por isso que Deus teve que se humanizar e, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, obter a salvação do homem. Porque o homem tem a natureza pecaminosa, porque ele quis ser igual a Deus e acabou escravizado pelo pecado. Então, nas leis das impurezas, nós vemos em primeiro lugar Deus dizendo o que é santo, o que é profano, o que é limpo, o que é imundo, para que os sacerdotes fizessem a devida diferença segundo os parâmetros divinos. E nós hoje, como sacerdotes da nova aliança, nós também temos de fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, segundo os parâmetros estabelecidos por Deus. Há um risco muito grande hoje, irmãos, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, das pessoas quererem dizer o que é certo, o que é errado, segundo as circunstâncias, segundo as conveniências e não segundo a palavra de Deus.
Tomemos cuidado. Há muitas pessoas que dizem que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser contextualizada. Muito cuidado com isso, porque por trás deste discurso está a mentira satânica, que diz que o homem pode dizer o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. É o famoso relativismo ético. Não, fiquemos com a palavra de Deus. Pecado sempre foi pecado, seja lá na antiguidade, seja nesses dias próximos ao término da dispensação da graça. E o livro de Levítico, nas leis das impurezas, começa nos ensinando que é Deus quem diz o que é santo, o que é profano, o que é limpo e o que é imundo, e que cabe aos sacerdotes, aqueles que estão a serviço do Senhor, simplesmente aplicar aquilo que foi determinado por Deus. E logo após a incumbência que Deus dá aos sacerdotes de fazer diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, nós temos o grupo destas leis que tratam das leis das impurezas. A legislação divina, que serviria de parâmetro, de critério para o julgamento dos sacerdotes. E o primeiro grupo de leis das impurezas nos falam das leis dietéticas, ou seja, as leis referentes ao que se podia e o que não se podia comer. Lembrando que desde antes do povo de Israel, desde antes da formação do povo de Israel, já havia leis dietéticas na palavra de Deus. Assim que Noé saiu da arca, Deus permitiu ao homem que comesse carne, porque até o dilúvio os homens eram herbívoros, como todos os seres vivos eram herbívoros, ou todos os animais eram herbívoros. Isso a gente vê lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, até o dilúvio, a dieta era vegetariana. Só se comiam erva verde. Após o dilúvio, com a mudança climática, que não havia até então, as estações do ano só surgiram com o dilúvio, Deus então permitiu ao homem que comesse carne, porque ele precisaria da proteína, ele precisaria dos nutrientes que só existem na carne dos animais. E nós vemos isto lá em Gênesis capítulo 9. E será o vosso versículo 2: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, os irmãos percebam aqui que houve uma mudança em razão da mudança climática. Deus permite ao homem que ele coma carne, mas proíbe que ele coma sangue. Agora aqui em Israel, com Israel, nós vamos ter uma diferenciação entre animais limpos e animais imundos. Alguns animais poderiam ser comidos, outros não poderiam ser comidos. E há uma pergunta que se faz: e estas leis dietéticas estabelecidas a Israel são aplicáveis à igreja? E a resposta é não, não são aplicáveis à igreja. Nós vamos ver que
a proibição, a separação entre animais limpos e animais imundos tem um sentido espiritual, tem uma tipologia. Aos gentios, às nações, estamos debaixo da lei estabelecida por Deus a Noé, que é a todas as nações. E isso fica bem claro no Concílio de Jerusalém. Isso foi decidido lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então aqui, dirigidos pelo Espírito Santo, veja bem que não foi uma determinação dos apóstolos. O texto diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, o Espírito Santo guiou a igreja reunida, toda a liderança então existente, e eles então observaram que as leis dietéticas vigentes para a igreja eram as leis dietéticas estabelecidas por Deus lá depois do dilúvio. Ou seja, permitida a ingestão de carne, permitido comer carne, mas proibido o consumo do sangue, da carne sufocada, que é a carne com sangue, e também das coisas sacrificadas aos ídolos. Evidentemente, a idolatria surge depois destas normas que Deus estabeleceu a Noé. A idolatria surge ali com Nimrod, já na comunidade pós-diluviana, e evidentemente que as coisas sacrificadas aos ídolos, elas não poderiam ser comidas pelos servos de Deus, uma vez que nós não aceitamos os ídolos, já que isso faz parte do culto da idolatria. Mas então a lei dietética vigente para nós hoje, igreja, é esta constante de Atos 15, 28 e 29. Permitida a ingestão de carne, proibido o consumo do sangue, da carne sufocada, que é a carne com sangue, e de coisas sacrificadas aos ídolos. Mas as leis dietéticas existentes em Levítico, elas nos trazem importantes lições a respeito da vida humana. Em primeiro lugar, é bom lembrar que a existência de leis dietéticas, o estabelecimento por Deus lá para Noé, e agora aqui no livro de Levítico para Israel, do que é possível comer ou não, nos faz lembrar que as coisas terrenas devem ser feitas segundo a orientação de Deus. Quando se falam das coisas terrenas, das necessidades que nós temos no nosso dia a dia, nós temos 3 necessidades básicas. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, nos lembra que nós necessitamos, e Deus sabe que nós necessitamos comer, beber e vestir. São necessidades básicas, necessidades essenciais para a sobrevivência sobre a face da terra. Mas estas necessidades, embora ligadas às coisas deste mundo, devem ser feitas em consonância com a vontade de Deus. Quando Deus determina o que pode ser comido e o que não pode ser comido, Ele está nos ensinando que nas necessidades terrenas nós devemos tudo fazer para glorificar a Deus. Nada nesta vida pode deixar de glorificar a Deus. Isso nos ensina que não há uma divisão entre a vida secular e a vida espiritual. Há muitas pessoas que pensam que servir a Deus é servir a Deus em alguns momentos no dia e quando se vai cultuar a Deus no templo. E que os demais aspectos da sua vida estão livres de quaisquer determinações religiosas ou sagradas. Não. Nós adoramos a Deus a todo momento. Jesus diz que nós somos adoradores em espírito e em verdade. E estamos adorando a Deus, inclusive quando estamos comendo, bebendo e nos vestindo.
O comer, o beber e o vestir têm de ser feitos para glorificar o nome de Deus. É por isso que existem as leis dietéticas. Não devemos ainda esquecer que a comida na cultura oriental é um momento de comunhão. Eu como com alguém, eu tenho uma refeição com alguém, este ato é um ato de comunhão e é um ato sagrado. A refeição é um ato sagrado. É por isso que o judeu, antes de se alimentar, ele pronuncia bênçãos e depois de se alimentar, ele também pronuncia bênçãos. A refeição fazia parte do ritual do sacrifício. Não se esqueçam que nos sacrifícios pacíficos, Deus mandava que uma parte daquele sacrifício fosse consumida pelos sacerdotes, como coisas santas que eram. E depois do sacrifício, não comendo daquilo que foi sacrificado, mas os israelitas eram chamados a glorificar a Deus, a festejar, comendo e bebendo na presença do Senhor. Então a refeição fazia parte da própria adoração. E a existência de leis dietéticas mostra isso, que Deus quer que nós tudo façamos para a glória de Deus. Que nós entendamos que mesmo a satisfação das necessidades terrenas, das necessidades desta vida terrena, tem de ser feita de acordo com a vontade de Deus, na direção de Deus e para a glória de Deus. E daí nos vem algo muito importante. É que as leis dietéticas não têm muito a ver com a higiene ou com a saúde. É evidente que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, ele bem sabia, ao fazer a dieta do israelita, o que era bom para a saúde e o que não era bom para a saúde. É evidente que os animais limpos, o seu consumo, faz bem à saúde. E que os animais imundos, muitas vezes, o seu consumo não faz bem à saúde. Mas não é este o aspecto principal. As leis dietéticas, elas falam de santidade. E aí é que está a tipologia das leis dietéticas. Não é tanto saber se eu devo ou não comer carne de porco. Se carne de porco faz bem ou não para a saúde. Muito mais importante do que isso é saber por que o porco é um animal imundo. A tipologia dos animais limpos e dos animais imundos. E é aí que nós vamos entender esta tipologia. Se nós abrirmos a Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 11 e no versículo 3, nós vamos ler o seguinte: tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Para que um animal fosse considerado limpo, ele precisava satisfazer duas exigências. Em primeiro lugar, precisava ter as unhas fendidas em duas. O animal tinha que ter um casco duplo. Em segundo lugar, ele precisava ser ruminante. Ele precisava ter uma digestão dupla. Porque os irmãos sabem que o animal ruminante ele tem dois estômagos. O estômago propriamente dito e a pança. Ele engole o animal ruminante, ele engole a erva sem muito mastigá-la e ela vai para a pança. Depois a pança devolve aquele alimento mal mastigado para que ele mastigue novamente
e aí então é que vai para o estômago, e aí então ele é absorvido. Existe uma digestão dupla. E aqui está, irmãos, a tipologia dos animais limpos. Eles têm casco duplo, a unha fendida em duas, e eles têm digestão dupla. Ou seja, o animal limpo nos lembra que o servo de Deus, para ter comunhão com Deus, ele precisa ter dupla visão. Ele precisa enxergar as coisas desta vida, mas também enxergar as coisas de Deus. Ele precisa ser um homem espiritual. Alguém que não se guia pelos instintos, pelos desejos, mas alguém que também quer agradar a Deus, que reconhece a existência de um mundo espiritual, de uma eternidade, de que ele está aqui apenas de passagem e que ele precisa chegar aos céus e que lá verdadeiramente é a verdadeira vida, é a eternidade. O homem precisa entender que o mundo não acaba aqui. O homem precisa entender que não existe aquela história do morreu, acabou, de que não é o material o importante, de que aqui nós estamos de passagem, de que aqui nós precisamos viver, mas que aqui não é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é a eternidade, e nós temos que passar a eternidade com Deus. É este o sentido, irmãos, dos animais limpos. Porque o porco, ele é um animal imundo, dos mais conhecidos. Porque o porco, ele, embora tenha as unhas fendidas, ele não é ruminante. E outra coisa interessante, o porco ele só olha para baixo. Ele não tem como levantar a cabeça. Ele é o símbolo daquele homem que vive única e exclusivamente para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo. Do homem carnal, do homem natural, que não sabe discernir as coisas espirituais. As leis dietéticas nos mostram que o homem precisa ter a visão celestial. O homem precisa se importar em ter um relacionamento com Deus e saber que as coisas deste mundo são passageiras. É por isso que as leis dietéticas nos ensinam a evitar o secularismo. E o secularismo é algo que tem dominado a sociedade dos nossos dias. É o mundo pensando única e exclusivamente nas coisas desta vida, nas coisas deste mundo. O materialismo, o hedonismo, que é a busca do prazer, a incontinência, que é não saber administrar os instintos. É por isso que nós temos hoje a libertinagem sexual. É por isso que nós temos hoje a libertinagem na alimentação, todos os males causados aí pela obesidade, pela glutonaria. Por isso que nós temos a busca desenfreada pelas drogas, buscando o prazer a todo custo, que é o hedonismo. Tudo isso é o secularismo. Quando se deixa Deus de lado e se pensa única e exclusivamente neste mundo, nós nos tornamos imundos. Nós nos tornamos impuros. É isso que a lei dietética nos ensina. Os animais limpos eram aqueles que tinham casco duplo e dupla digestão. Os homens santos são aqueles que não se prendem pelas coisas desta vida, mas que buscam juntar seus tesouros no céu. São aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E veem todas as coisas desta vida como acréscimos. Ainda nas leis dietéticas, nós temos a lei referente aos animais aquáticos. E aqui nós temos Levítico capítulo 11, versículo 10. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós
abominação. Ser-vos-ão por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Li até o versículo 12. Então os irmãos percebam que aqui nós temos mais uma vez uma tipologia igual a dos animais terrestres. Não se podia comer os animais aquáticos que não tivessem barbatanas nem escamas. Por exemplo, o camarão, que não tem barbatanas nem escamas, é um animal imundo para o israelita. Para o peixe, normalmente os peixes que têm escamas e barbatanas, eles eram animais que podiam ser comidos. O que quer dizer o animal com barbatana? A barbatana são as nadadeiras, e elas são chamadas de dobra cutânea. Dobra cutânea. E as escamas são um revestimento que impedem o contato do peixe, do animal, com contato direto da água com o animal. Os animais aquáticos que não têm escamas, eles são sim, facilmente invadidos pelas substâncias da água. E o animal que não tem barbatanas, ele não se locomove por conta própria nas águas. Ele é levado pelas correntezas das águas. Qual é a tipologia aí envolvida? A tipologia aí envolvida é que o homem santo, o servo de Deus, ele não pode ser levado pelo mundo. Não se esqueçam que as águas, os mares, eles simbolizam o mundo, as nações. Não podemos ser levados pelo mundo. O apóstolo Paulo, ele nos fala disso lá em Efésios, no capítulo 2. No capítulo 2 de Efésios, nós encontramos versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O santo, o servo de Deus, ele não anda segundo o mundo. Ele tem um movimento próprio. Ele nada contra a maré, contra a corrente. É por isso que os animais que tinham barbatanas, que se locomoviam por conta própria, são os animais puros. É a tipologia dos animais aquáticos. E aqueles que têm escamas, ou seja, aqueles que estão separados do ambiente do mundo, aqueles que vivem separados do pecado, aqueles que não são operados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. São pessoas que têm convicções próprias, que seguem a lei do reino de Deus, a lei de Cristo, que não são levados pela concupiscência da carne, que não são dominados pela velha natureza, mas são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. É esta a tipologia dos animais aquáticos. Com relação às aves, nós não temos uma regra geral, né? Os irmãos vejam que nós temos uma regra geral com relação aos animais terrestres, e o texto, o nosso tempo não nos permite, é um longo tema, mas os irmãos vão ver lá que aí, depois de dar a regra geral, o texto sagrado ele coloca, por exemplo, que o porco não pode ser comido, o coelho não pode ser comido, o camelo não pode ser comido. Nos animais aquáticos há uma regra geral, não há menção de casos, e com relação às aves não há uma regra geral. Pelo contrário, aqui o Senhor preferiu dizer quais as aves que podiam ser comidas e quais as que não podiam ser comidas. Vocês encontram isso em Levítico 11, 13 a 23. O comentarista Matthew Henry, grande comentarista bíblico Matthew Henry, nós colocamos aí em nosso esboço, ele classificou estas aves em
alguns grupos e nós vamos ver aqui estes grupos, né? São 3 grupos. O primeiro grupo são aves de rapina. As aves de rapina são aquelas aves que são carnívoras e elas arrebatam, por isso elas são chamadas aves de rapina, porque elas costumam voar, como a águia, por exemplo, e tomar a sua presa. Ela toma a sua presa, rapta a presa e depois é que mata a presa. Então são as aves de rapina. Estas aves são cruéis, diz Matthew Henry, não é? Elas tomam a sua presa e depois a matam aos poucos. Então elas são cruéis, elas são bárbaras. E se elas são imundas, isso é um sinal de que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele, para ter comunhão com Deus, para ser comida, não é? Ser comida quer dizer poder fazer refeição, poder estar em comunhão com Deus, ele não pode ser cruel nem bárbaro. Ele tem que ser manso e humilde de coração, como o seu Senhor. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A crueldade, o desejo de fazer sofrer o outro, não é algo que pertença à índole, à essência do servo de Deus. Outras aves que não podiam ser consumidas, diz Matthew Henry, como a coruja, são aves solitárias. A coruja é uma ave solitária e ela também era considerada uma ave imunda. Isso nos mostra o quê? Que o homem santo de Deus, ele não pode ser alguém que viva só. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que viver em comunidade. Não é bom que o homem esteja só. O Senhor formou um povo para servi-lo lá em Israel. E com a rejeição de Israel, ele forma um outro povo, que é a igreja. Jesus disse, edificarei a minha igreja. E os que receberam a palavra já desde o dia de Pentecostes, eles viviam em comunidade. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Não há como se viver para Deus solitariamente. Esta é a grande mentira dos desigrejados. E aqui nas leis dietéticas nós percebemos claramente que não podemos viver solitariamente. Temos que pertencer a uma igreja local, porque a salvação é individual, mas o crescimento espiritual, ele é coletivo. E por fim, aves que se alimentavam de animais imundos, né, como o corvo, o urubu, né, estas aves carniceiras, estas aves também não podiam ser adquiridas, consumidas. Isso nos fala o quê? Isso nos fala de que o servo de Deus, ele não pode se alimentar do pecado. Ele não pode ter o pecado como seu modo de vida, a sua maneira de viver. Ele tem que se separar do pecado, viver separado do pecado, evitar não só o pecado, mas o embaraço que nos leva ao pecado. Estas são, pois, irmãos, em rápidas expressões, aquilo que nós podemos dizer a respeito das leis dietéticas. Mas as leis dietéticas eram apenas o primeiro grupo das leis das impurezas. Nós temos também as leis de pureza corporal. O capítulo 12 do livro do Levítico nos fala a respeito da purificação da mulher após o parto. Isto por quê? Porque quando a mulher pare, ela derrama sangue. E este derramamento de sangue tornava a mulher impura. Assim, quando ela menstruava, também ela ficava impura. Então, o derramamento de sangue, o sangue é um fluxo que vem é um líquido do corpo, isso tornava a mulher impura. A necessidade da purificação da mulher após o parto
nos traz uma lição espiritual muito importante. A mulher, ao conceber, ao dar à luz a um filho, ela tinha que ser purificada. Por quê? Porque ela deu à luz a um novo pecador. Isso nos fala da natureza pecaminosa do homem. O derramamento de sangue é uma impureza, porque o sangue representa a vida. Por isso o sangue não podia ser consumido. E ela, ao dar à luz a uma criança, ela dava à luz a um pecador. É verdade que a criança, ao nascer, ela não tem pecado, mas ela tem a natureza pecaminosa. A necessidade da purificação ensina-nos a necessidade que o homem tem da salvação. Que o homem não se salva a si mesmo. Que o homem é um pecador. Que ele precisa de um salvador. Que ele tem uma natureza depravada. Que ele foi gerado à imagem e semelhança do Adão decaído. E que ele precisa de Deus e precisa da salvação. Esta purificação da mulher, a necessidade que ela tinha, se ela tivesse um menino, ela deveria se purificar 33 dias depois, ou melhor, 40 dias depois de ter nascido a criança, ter nascido o menino, ela deveria apresentar um sacrifício para se purificar. Os 7 primeiros dias, ela ficava separada de todos os outros israelitas, como se ela estivesse na época da menstruação, porque ela tinha derramado sangue. Então ela ficava isolada durante 7 dias. Depois, 33 outros dias, ela já podia conviver com as outras pessoas, mas não podia ir ao templo nem adorar. Só no 40º dia ela ia até o templo e ali oferecia um sacrifício para a sua purificação. Isso nos faz entender que nós somos concebidos em iniquidade. É o que está lá no Salmo 51, versículo 5. No Salmo 51, versículo 5, Davi fala dessa condição do ser humano. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a situação de todo homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. E é a grande realidade que nós temos. Todos pecaram. E esta purificação da mulher após o parto fazia o povo de Deus lembrar que eles eram pecadores e precisavam de Deus. Segunda coisa, quando a mulher fazia o sacrifício, além de um sacrifício pelo pecado, ela também tinha que oferecer, para a purificação, ela também oferecia um sacrifício de gratidão, de louvor a Deus. E isso nos ensina que a maternidade é uma bênção, é a maior bênção que uma mulher pode ter. E por isso ela agradecia a Deus por ela poder ter sido mãe. Nos dias que nós vivemos hoje, a maternidade é considerada um obstáculo à vida da mulher. A maternidade é considerada um mal para a mulher. Minha cara irmã, não entre nesta conversa satânica do movimento feminista. A maternidade é a maior sublimidade de uma mulher. É o ponto máximo de uma mulher. Lembrando que o amor de mãe é o amor mais sublime depois do amor de Deus. A que ponto Deus leva a mulher? Mas se ela for mãe. E porque a maternidade é uma bênção, a mulher se purificava para lembrar da condição pecaminosa do homem, mas também agradecia e louvava a Deus pela honra que teve de ser tornada mãe. E como nós já estamos falando aqui da purificação da mulher, falamos também já dos fluxos corporais
que estão no capítulo 15 do livro de Levítico. A menstruação da mulher, como é sangue, fazia com que a mulher ficasse separada durante o tempo da sua menstruação. Ela se mantinha separada de todos os outros israelitas durante o tempo da sua menstruação. E tudo que ela tocasse, em tudo que ela sentasse, aquilo ali ficaria imundo. E se alguém tocasse naquele lugar onde ela tinha sentado, ela também ficava imundo até a tarde. Lembrando sempre que isso está relacionado com o sangue, que o sangue é vida. Também, se a mulher tivesse uma hemorragia, ou qualquer homem ou mulher tivesse uma hemorragia, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue que Jesus curou, ela era imunda enquanto durasse a hemorragia. Então, essas pessoas eram mantidas separadas dos demais. Da mesma maneira, o homem, quando expelisse o sêmen, também ele era considerado imundo até a tarde. Então, se houvesse ali um relacionamento sexual entre um marido e uma mulher, eles estavam imundos até a tarde. Mas por que imundos, irmão Caramuru? Porque o sexo é pecado? Porque o sexo é imundo? Não. O sexo não é pecado, foi criado por Deus. Foi Deus quem fez macho e fêmea. E a Bíblia diz que tudo quanto Deus viu que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Mas o sêmen é um fluxo corporal que vem de dentro do homem. E mais, gera um novo homem. Então, este homem é pecador, é pecaminoso. O sêmen se unindo ao óvulo dá origem a um ser pecaminoso. E assim como a mulher, ao parir, era considerada imunda, o homem, ao derramar o sêmen, ele também era considerado imundo. Deus não é machista. Tanto homem quanto mulher elaboram, geram seres pecaminosos que precisam ser salvos por Deus. E quando o homem derramava o sêmen, ele deveria ficar imundo até a tarde para se lembrar que ele é um pecador e que todo ser humano é pecador e precisa de Deus para ser salvo. Vista então estas regras com relação aos fluxos corporais, pureza corporal, vamos para o terceiro grupo das leis das impurezas, que é o grupo das leis da lepra, que envolvem os capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. Lembrando, em primeiro lugar, que quando a Bíblia fala de lepra, não está se referindo ao que hoje nós chamamos por lepra, que é a hanseníase, que é aquela doença na pele que vai fazendo com que a pessoa vai perdendo aos poucos o seu corpo. Não é apenas a hanseníase. A hanseníase certamente seria considerada lepra na lei de Moisés. Mas a lepra, ela é muito mais do que a hanseníase. Nós podemos dizer aqui que várias doenças de pele são consideradas lepra segundo a lei de Moisés. E a lepra não está também ligada a questões de saúde. Na verdade, a lepra é estabelecida também em relação à santidade. Assim como as leis dietéticas e as leis de pureza corporal dizem respeito às leis, à santidade, a lepra também diz. E é interessante que a palavra hebraica para lepra é tsara, cujo significado é aquilo que é objeto de açoite, aquilo que é objeto de castigo. Tsara quer dizer muito menos uma doença e muito mais castigo, açoite. Na verdade, açoite. E aí nós nos lembramos do que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10,
aliás, capítulo 12, e diz assim, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A lepra está muito mais ligada a um castigo divino, a uma correção divina, do que propriamente a uma doença. E se nós formos ver os casos de lepra mencionados no Antigo Testamento, nós vamos ver que está bem caracterizada esta qualidade da lepra. A lepra, ela simboliza o pecado. A tipologia da lepra é o pecado. Era um sinal físico de desagrado a Deus. Alguém que, por ter desagradado a Deus, era separado da comunidade de Israel. E, para tanto, Deus impunha sobre ele a lepra. A lepra era um castigo que Deus colocava sobre alguém. Uma maldição que Deus colocava sobre alguém. E os casos de lepra do Antigo Testamento demonstram isso. Miriam ficou leprosa porque se rebelou contra Moisés. Geazi ficou leproso porque mentiu para Naamã para ter os bens de Naamã que o profeta tinha rejeitado, o profeta Eliseu tinha rejeitado. Uzias ficou leproso porque se ensoberbeceu e quis oferecer incenso, não sendo sacerdote. Os irmãos percebem então que a lepra está sempre voltada a uma desobediência, uma transgressão divina. E Deus põe a lepra naquela pessoa para que ela morra. Não, para que o seu pecado fique claro no meio do povo. Para que o povo tema a Deus. Para que o povo obedeça a Deus. E para que o leproso, afastado da comunidade, tenha tempo para se arrepender e retornar ao convívio da comunidade. Foi o que aconteceu com Miriam. Miriam ficou 7 dias fora do arraial e depois ela foi curada, por isso que Deus atendeu ao pedido de Moisés, mas ela teve que ficar 7 dias fora do arraial para servir de exemplo e para se arrepender do seu pecado. Uzias não teve esta sorte. Pela sua soberba, ele perdeu o reino, perdeu o trono e não foi sequer sepultado junto com os reis, mas foi sepultado separado, porque morreu leproso. E com relação a Geazi, não há um texto bíblico claro. Alguns defendem que ele tenha sido curado. Nós entendemos que não, porque nós entendemos que a Bíblia diz que a maldição passaria dele para os seus descendentes. Então a lepra tem este sentido, de mostrar o pecado de alguém e mostrar que quando alguém peca e desobedece a Deus, deve ser retirado do convívio do povo para não contaminar todo o povo. É o que nós vemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento na maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão,
for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Esse é o ensino que Paulo dá à igreja de Corinto com relação àquele irmão que estava fornicando com a própria mulher do seu pai, com a sua madrasta. E estavam deixando ele ter essa vida irregular no meio da comunidade. As leis da lepra nos mostram isso. Nos mostram que a pessoa que se diz irmão, mas está em pecado, ela deve ser retirada do convívio. Não para matá-la, mas para evitar a contaminação do povo. As leis da lepra nos ensinam isso. Quando uma pessoa era encontrada como leprosa, ela devia ser retirada do convívio das pessoas até que fosse curada. Porque a lepra era um sinal divino, algo que aparecia e que mostrava que aquela pessoa não estava andando de acordo com a palavra de Deus. Estava fora da vontade do Senhor. Só os sacerdotes é que podiam dizer quem estava leproso ou não estava leproso. Só a igreja é quem tem competência para dizer se a pessoa está ou não em comunhão com Deus. É a igreja que cabe disciplinar. São aos sacerdotes. Veja bem, Deus punha o sinal da lepra. A lepra aparecia. O sacerdote, ao identificar a lepra, separava o leproso da comunidade até que ele se curasse. Por isso, irmãos, não tem cabimento o que muitas pessoas estão fazendo hoje, dizendo que o Espírito Santo é quem disciplina. Não. Quem disciplina é a igreja, são os sacerdotes. O sacerdote aqui não é o pastor, é a igreja. O pastor está na direção, mas é a igreja quem tem que disciplinar, a igreja quem tem que extirpar o leproso do seu meio. Deus mostra, mas a igreja deve constatar a lepra e retirá-la. Quais eram os casos de lepra? Nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico, nós temos os casos de lepra, para mostrar, mais uma vez, dizendo aos irmãos, que não é a hanseníase, né? A lepra é muito mais ampla na lei de Moisés do que a doença hanseníase. Nós temos o caso da mancha branca, quando na pele de alguém houvesse uma inchação, uma pústula, uma empola branca, e essa inchação, essa pústula, essa empola branca fosse mais profunda que a pele, a pessoa estava leprosa. O segundo caso eram casos de inflamação, quando houvesse uma inflamação na pele, né? Surgisse uma carne viva que não cicatrizasse, aí nós também teríamos lepra. Nós temos os casos das queimaduras de fogo, quando manchas provenientes de queimadura ficassem mais profundas que a pele e não recuassem, a pessoa também era considerada leprosa. Quando nós tivéssemos manchas mais profundas que a pele nas áreas cobertas por pelos, né? Tivesse uma tinha, né? Uma espécie de uma micose e tal, ali envolvendo os pelos, a pessoa seria considerada leprosa também. Nós temos também a lepra das vestimentas, para os irmãos verem como a lepra não é a doença hanseníase. Roupas poderiam ser consideradas leprosas, que tivessem a praga da lepra. Se essas vestes tivessem manchas verdes ou vermelhas, que não saíssem apesar da lavagem, essas vestimentas também seriam consideradas leprosas e tinham que ser queimadas. E nós temos também o caso da lepra em uma casa. Uma casa também, se nas paredes surgissem manchas verdes ou vermelhas, e que apesar de se retirar das pedras ou fossem raspada a parede, continuassem estas manchas, esta casa deveria ser demolida.
Esses eram os casos de lepra. Quais são as lições que a gente pode tirar, tipológicas, das leis da lepra? Todo o ritual, aqui nós não temos tempo de mostrar todo o ritual, mas algumas lições são importantes. Em primeiro lugar, quando havia suspeita de lepra, devia se levar ao sacerdote. E o sacerdote deveria examinar ou a pessoa, ou a casa, ou a vestimenta. Se ele notasse que as manchas, as inchações, as infecções fossem mais profundas do que a pele, então ele declarava a pessoa imunda. Se ele não tinha certeza se as manchas, inchações, infecções fossem mais profundas que a pele, ele deveria deixar a pessoa sob observação durante 7 dias e fazer um novo exame, para então declarar a pessoa imunda ou limpa. Isso mostra, irmãos, algo muito importante, que nós não podemos julgar pela aparência. Deus mostra se a pessoa está em pecado ou não, porque a lepra é um castigo dele. Mas eu tenho que ter cuidado. Eu não posso julgar pela aparência. Eu tenho que ver se a mancha é mais profunda que a pele. Ou seja, eu preciso investigar, eu preciso examinar, para pelos frutos conhecer as pessoas. Não posso julgar pela aparência, pelo ouvir dizer. Eu preciso investigar e examinar o caso e descobrir se o coração da pessoa é maligno. Porque do coração procedem todos os pecados, diz o Senhor Jesus. E é isso que significa aqui, sempre quando era mais profunda que a pele, sempre que a vestimenta, mesmo se cortando aquela parte, se lavando a vestimenta, se mantinha aquela praga. Mesmo se tirando as pedras e se raspando a parede, se mantinham as manchas na casa. Então se descobria que havia uma profundidade, uma raiz maligna que tinha que ser extirpada. Então aí sim a pessoa era considerada imunda. Nós precisamos conviver com as pessoas, precisamos examinar as pessoas, verificar o comportamento das pessoas, ter discernimento espiritual para saber se a mancha é mais profunda que a pele. Aí então sim, nós precisamos extirpar esta pessoa, porque ela está leprosa, ela é imunda. Outro ponto interessante, toda vez que havia uma situação dúbia, havia dúvida e se deveria colocar em exame, a pessoa devia se lavar com água. Durante o período do exame, ela tinha que se lavar com água para se purificar. A roupa deveria ser lavada. Na casa, todas as coisas deveriam ser tiradas da casa e a parede tinha que ser raspada. Isso mostra o quê, irmãos? Que durante a época do exame, nós precisamos ministrar a palavra. Precisamos ensinar a pessoa a palavra de Deus. Porque a purificação vem pela palavra, a santificação vem pela palavra. A lavagem da água é pela palavra. Olha o que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando alguém é acusado de alguma prática pecaminosa, quando surge algum escândalo, precisamos investigar, examinar, mas precisamos também ministrar a palavra a esta pessoa. Porque se ela estiver imunda, somente a palavra poderá purificá-la. Ela vai precisar ser santificada. É interessante que quando o leproso voltava
e era curado, antes, ao ser examinado e ao ser constatada a sua cura, ele também tinha que se lavar com água antes de oferecer o sacrifício e ser reintegrado à sociedade. A lavagem da água era uma necessidade também para a reintegração na sociedade. É preciso ministrar a palavra, ensinar a palavra. Este é o objetivo. A disciplina, irmãos, ela tem o valor de remédio. Não para matar alguém, é para curar alguém. Mas é preciso ministrar a palavra. Mas quando alguém é excluído, alguém é disciplinado, ninguém vai visitá-lo. Chegam alguns lugares, inclusive, a proibi-la de frequentar a igreja. Quando é exatamente agora que ela precisa ouvir a palavra. Ser ministrar a ela a palavra. Porque ela precisa se purificar. Outra coisa importante. Um dos casos de lepra é a existência de carne viva. Né? Aquela carne viva na inflamação que não cicatriza. Uma das características do leproso, espiritualmente falando, é aquele que vive conforme as concupiscências da carne. É aquele que é dominado pelo velho homem. O salvo, ele foi despojado do velho homem. O salvo, ele foi liberto do velho homem. Ele já não vive mais com o velho homem. Olha o que está escrito lá em Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Li Efésios 4:22-25. Irmãos, uma pessoa que vive pecando, costuma-se a pecar, tem por hábito pecar, é um leproso. Precisa ser separado da comunidade, disciplinado, até aprender a se despojar do velho homem e a se revestir do novo homem. Alguém que faz as mesmas coisas que fazia antes de dizer que creu em Cristo, não se converteu, não nasceu de novo. É lepra no meio do povo. Deve ser extirpado. Outras coisas importantes aqui também. Como vivia o leproso? Quando alguém era declarado leproso, em primeiro lugar, ele precisava rasgar as suas vestes. As suas vestes eram rasgadas. Isto prova que nós, enquanto salvos, temos de ser vestidos de vestes de salvação. O pecador, ele está nu. Ele está nu. E Paulo diz lá em Coríntios que nós precisamos ter cuidado para não sermos achados nus. A nudez espiritual é a falta da presença de Deus na nossa vida. O leproso tinha que ter a cabeça descoberta. Ele não podia cobrir a sua cabeça. Por quê? Porque ele perdia a sua posição de filho de Deus. Ele já não mais pertencia ao povo de Israel. Ele tinha que ficar fora do arraial. O leproso, ele perdeu a sua condição de filho de Deus. Por isso que ele tem que ser mantido fora. Ele tem que entender que ele perdeu a sua condição de honra diante de Deus. O leproso, ele tinha que ter o beiço superior coberto. Ele tinha que andar com o beiço superior coberto. Por quê? Porque ele perdeu a comunhão com Deus. O beiço, o lábio, a boca fala de comunicação. E a comunicação é a ação de tornar comum. Ele já não tem contato com Deus. Deus não ouve senão aqueles que o temem. Quem está em pecado, mesmo no meio do povo, já esteve interrompida a sua comunicação com Deus. Deus não o ouve, porque os seus pecados fazem divisão entre ele e Deus.
E ele tinha que morar fora do arraial. Ele não podia mais participar ali do convívio com a igreja. É por isso que ele tem que ser disciplinado. Ele não pode participar das atividades da igreja. Ele não pode passar a imagem de que é um integrante do grupo de Deus na terra. Porque ele agora está leproso. Ele fica fora do arraial. Todo lugar por onde ele passava, ele tinha que dizer: imundo, imundo. Ele tinha que lembrar que ele precisava ser curado. O leproso, ele não pode ser enganado. Aquele que for disciplinado, ele tem que ser tratado, tem que lhe ser ministrada a palavra de Deus, mas não se pode deixar de falar a verdade. Ele precisa se arrepender, confessar o seu pecado e deixá-lo para alcançar misericórdia. Se não o fizer, estará irremediavelmente perdido. É interessante também verificar que quando as roupas eram consideradas limpas, elas eram lavadas pela segunda vez. E o leproso, antes dele oferecer o sacrifício para retornar ao convívio com o povo, ele tinha que se lavar com água. Isso nos fala que nós devemos ter um bom testemunho. Tudo tem que ser claro. Outra coisa interessante, na lepra da casa, antes se tirava tudo de casa para verificar se havia lepra na casa ou não. É uma lição. Nós temos que tirar tudo a limpo na nossa casa para verificar se a santidade não se perdeu no nosso lar. Como seria muito importante que todos nós, depois desta lição, reuníssemos nossa família e colocássemos tudo em pratos limpos, para ver se ainda nossa casa é um altar para Deus. Quando o leproso era considerado curado, ele deveria apresentar um sacrifício. E o sacrifício que ele apresentava era muito semelhante ao sacrifício pelos erros do sacerdote ou pelos erros de qualquer do povo. Ele tinha que rapar todos os seus pelos, se lavar em água. No seu sacrifício era aspergido sangue nele, na ponta da orelha, enfim. Tinha que ficar claro para o povo todo que ele foi santificado, que ele foi coberto pelo sangue expiador e que ele agora, de forma transparente e clara, estava curado. Quando alguém é reintegrado à igreja, isso deve ser feito de forma transparente e clara, para que não haja dúvida alguma de que a pessoa foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nada dessas reintegrações feitas na calada da noite, de forma muito obscura, colocando em dúvida a reconciliação daquela pessoa. Isso faz mal para a própria pessoa. Deus não se lembra das iniquidades, mas os seres humanos se lembram. E é por isso que nós precisamos ter uma transparência e uma clareza, tanto na disciplina quanto na reconciliação, para que as pessoas saibam que a pessoa foi realmente perdoada, confessou o seu pecado, deixou o seu pecado e alcançou a misericórdia de Deus. Assim como eu tenho que ter cuidado na exclusão, não tomando decisões precipitadas, tudo bem examinando, também eu tenho que ter cuidado na inclusão. O leproso, quando ele era considerado curado, ele esperava 7 dias, rapava o cabelo, o pelo, a barba, se lavava em água, para só depois apresentar o seu sacrifício e ser reintegrado à sociedade, para que ninguém tenha dúvida de que Deus operou, tanto na exclusão quanto na inclusão. São estas as lições que nós temos das leis das impurezas. Preciosas lições no livro de Levítico, e que, por sua importância, nós resolvemos fazer este apêndice.
Amém.